Juízes 19, o levita e a sua concubina. E sucedeu. Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim, que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela, para conversar amigavelmente com ela, e para trazê-la de volta, tendo consigo o seu servo e um par de jumentos. E ela o trouxe para a casa do seu pai, e quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim eles comeram e beberam e ali se alojaram. E sucedeu no 4º dia, quando eles se levantaram cedo pela manhã, que ele se levantou para partir, e o pai da donzela disse ao genro: Consola o teu coração com uns bocados de pão, e depois segue o teu caminho. E eles se assentaram e comeram e beberam os dois juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: Fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele, e por isso ele voltou a se alojar ali. E ele se levantou cedo pela manhã no 5º dia para partir, e o pai da donzela disse: Consola o teu coração, rogo-te. E eles se demoraram até a tarde, e ambos comeram. E quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, disse-lhe: Eis que agora o dia se aproxima do anoitecer. Rogo-te que te demores a noite toda. Eis que o dia chega ao fim. Aloja-te aqui, para que o teu coração possa se alegrar, e amanhã toma cedo o teu caminho, para que possas ir para a tua casa. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu, e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém, e com ele havia 2 jumentos selados. A sua concubina também estava com ele. E quando eles estavam junto a Jebus, o dia já estava bem declinado, e o servo disse ao seu mestre: Vem, rogo-te, e tornemo-nos para dentro desta cidade dos Jebuseus, e nela nos alojemos. E o seu mestre lhe disse: Não nos desviaremos para uma cidade de estrangeiro, que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: Vem e aproximemo-nos de um destes lugares para nos alojarmos a noite toda, em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho, e o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado para entrar e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era do monte Efraim, e ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade, e o homem idoso disse: Para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do monte Efraim. Sou de lá, e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor. E não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim, para a minha criada, e para o moço que está com os teus servos. Não há falta de nada. E o homem idoso disse: A paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Assim ele o trouxe para a sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram os seus pés e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta, e falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: Traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não. Eu insisto convosco. Não procedei assim impiamente. Vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom.
mas não façais tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles, e eles a conheceram, e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã, abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho. E eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa, e as suas mãos estavam sobre a soleira. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina, e a dividiu junto com os seus ossos em 12 pedaços, e a enviou para todos os termos de Israel. E foi assim que todos os que viram isto disseram: Nunca se fez ou viu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam,